Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Eu estou aqui preso nesse 4 de novembro e eu tenho uma missão. Eu preciso gravar 10 vídeos para ter estoque de vídeos completos. 2 vídeos por dia, 12 vídeos gravados por semana, porque quinta e domingo são lives, então não são vídeos pré-gravados. 7 dias são 14 vídeos, mas como são 2 ao vivo, então são 12. Eu terei, se eu gravar 10 vídeos hoje, vou gravar mais, eu pretendo gravar 12, 14, 15, quem sabe, eu terei um estoque de vídeos até 31 de dezembro. E aí eu preciso continuar trabalhando para construir estoque de mais um mês. Eu já disse para vocês e vou fazer isso. Vou criar um estoque de 3 meses de vídeo para eu poder relaxar. Então, ter um expediente mais humano. O meu expediente está bastante desumano, trabalhando de segunda a segunda, de 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, até 21, 22 horas da noite. Eu preciso dar um jeito nisso. E para dar um jeito nisso, eu preciso de um estoque, porque eu só administro se tiver algum acidente de percurso. O canal não sofre nenhum problema de interrupção. Muito bem, então vou gravar o primeiro dos 10 vídeos. Vai ser a despedida da camisa, professor? Não, porque eu ainda terei que gravar as lives, todas as lives até 26 de dezembro. Acho que 26 de dezembro... Não, nós teremos ainda uma live depois de 26 de dezembro, né? 26 de dezembro é a live de 1000 dias do clube de membros da Tenda do Necromante. Então eu vou ter a live do dia 26, especial para membros, e depois 29 de dezembro. 29, a live de dezembro, 29 é a última live do ano. Então eu vou usar esta camisa ainda nas lives de novembro, nas lives de dezembro, mas hoje eu me despeço dela para a gravação de vídeo. Quando eu começar o estoque de janeiro, eu já tenho que gravar com a camisa nova. E será se você adivinha a cor da camisa nova? Obviamente, se eu encontrar problema em algum vídeo desse estoque, eu tiver que regravar, por alguma razão, de vez em quando acontece, então eu voltarei a gravar com ela. Mas hoje eu me despeço desta verdinha para a sessão de vídeos pré-gravados. Eu espero que você tenha gostado dela durante esse ano de 2024. Vamos lá então, números 25, de 1 a 6. Muito bem, aí está. Interromperei o início com um café. Alguém acompanhando os vídeos do canal disse: já sei como o povo do deserto derretia ouro e prata com o xixi de dragão da Bel. Uma boa ideia, né? O xixi de dragão da Bel, o café que Bel faz, que é hiper, mega power, super, ultra quente, poderia derreter facilmente o ouro e a prata da Tenda do Deserto. Quanto mais aquele ouro e aquela prata são ficção, pura invencionice do criador mor de invencionistas, que é o narrador bíblico. Falando em invencionice, vamos ver que invencionice temos para hoje. Números 25, versos de 1 a 6. Eu vou ler e depois então eu comento. Assenta Israel no Shittim e faz começar o povo para prostituir as filhas de Moav. E gritam elas para o povo, para os sacrifícios dos deuses delas. E come o povo, e prostram-se eles para os deuses delas. E é juntado Israel para Baal Peor. E arde a narina de Yahvé em Israel. E diz Yahvé a Moshe: toma tu o total das cabeças do povo, e faz ele empalar eles para Israel, ante o sol, e volte o ardor da narina de Yahvé desde Israel,
E diz Moshe aos julgadores de Israel: matai vós, os homens dele, os juntados para Baal Peor. E esse homem desde os filhos de Israel vai e faz ele aproximar aos irmãos dele a Midianite, para os olhos de Moshe e para os olhos do total da comunidade dos filhos de Israel. E eles são pranteadores, abertura da tenda de período. Muito bem, é um texto pequeno, comparativamente ao capítulo como um todo, mas ele tem repercussões, inclusive, no Novo Testamento. Lá na carta de Judas, tudo indica fazer-se referência a esse episódio, o que é bastante curioso, porque lá é um capítulo de sexo religioso. Sexo com anjos e aí sexo com sacerdotisas, é o que parece. Pelo menos na recepção do Novo Testamento. Vamos olhar aqui de perto e ver as observações que podemos fazer. Bem, há aí uma cláusula redacional de situar o episódio em determinado momento e sítio da ficcional travessia do deserto, sendo que eles não estão mais no deserto, estão na Aravá de Moab, já estão praticamente cruzando o Jordão, o deserto já ficou para trás há muito tempo, e diz o texto, então, que o povo prostituiu-se indo atrás das filhas de Moab. Num primeiro momento, dá a ideia de que, depois de 40 anos, decidiram seguir o exemplo do pai deles, Judá, que, entediado, foi procurar uma costela de aluguel. Então, você conhece a história de Judá que dorme com a prostituta, que, na verdade, não é a prostituta. Mas, para ele estava indo aliviar a convenção de espermatozoides que se estavam acumulando dolorosamente nos testículos. Num primeiro momento, então, dá a impressão de que se trata disso, né? Um forrobodó lá na Casa da Luz Vermelha. Mas isso não seria razão nenhuma para o narrador criar problema, porque a frequência a prostitutas no Antigo Testamento era de lei. As prostitutas são mulheres de aluguel, não são posse de ninguém, então não teria problema. Aí o problema poderia ser o fato de que elas são estrangeiras, né? Mas elas são estrangeiras, se você frequenta uma prostituta estrangeira, desde que não faça filho nela, ela não vai ser incorporada ao povo, então isso não seria problema para o narrador. Quando você, por exemplo, entrar em Canaã, você vai matar e, às vezes, inclusive, visitar as moças e depois matar. Então, não é problema, não. Mas não é esse o problema. O problema vem a seguir, os deuses delas. Então, me parece que prostituir as filhas de Moabe é um flagrante do uso da palavra prostituição, mas não no contexto de prostituição. É no contexto de você ir após deuses estrangeiros, deuses estranhos. Obviamente é um texto pós-exílico, não tem discussão, é um texto pós-exílico. Então, eles se prostituíram com as filhas de Moabe, porque as filhas de Moabe gritaram para eles para que eles fossem ao sacrifício dos deuses delas. Então vamos remontar a cena. Filhas de Moabe parece representar um conjunto de mulheres sacerdotisas de culto. Dizer que o povo se prostitui com elas parece significar que o narrador, obviamente, inventa, isso nunca aconteceu, inventa que o povo foi participar do culto moabita, culto de fertilidade. Então o povo vai atrás dos deuses delas. Aqui tem uma questão sintática, técnica importante.
E eu já me bati com isso, porque a decisão não pode ser exegética. A decisão, desgraçadamente, acaba sendo hermenêutica. Eu traduzi para os sacrifícios dos deuses delas. Mas acontece que a expressão os deuses delas em hebraico poderia ser traduzida o Deus delas. O problema é que a palavra Elohim é uma palavra gramaticalmente plural. Todas as vezes que apareceu a expressão o Elohim de Israel, ou seja, o Deus de Israel, eu poderia ter traduzido os deuses de Israel. Elohim Israel. Os deuses de Israel, o Deus de Israel. Tanto faz, gramaticalmente não tem discussão. Você só traduz como eu tenho traduzido o Deus de Israel, porque você sabe que o narrador é monolátrico. Então, para ele, o povo só tem um Deus. Aí é a mesmíssima expressão. Eu poderia ter traduzido o Deus delas para os sacrifícios do Deus delas, ou traduzir como está traduzido, os sacrifícios dos deuses delas. Por que eu traduzi deuses? Porque nós conhecemos, nós temos a informação de que, com exceção do narrador Cabeça de Titica de Anelídio Seco, os povos ao redor não eram monolátricos, eram polilátricos. Logo, a gente traduz na literalidade, porque Elohé, Elohim, Elohehen são expressões plurais que você pode tratar como singular por conta do contexto da monolatria, sem se ter alterado a palavra Elohim para o seu singular. Então, fica aí a questão sobre a mesa. Quando aparece Elohim e Elohé e não tem nenhum verbo no singular para que eu tenha certeza absoluta que o escritor está usando o singular, eu devo traduzir o Deus, os deuses, o Deus dele, os deuses dele, o Deus dela, os deuses delas? Como eu traduzo? Não é uma decisão exegética, é uma decisão hermenêutica. E hermeneuticamente está certo dizer que o povo aí foi para o sacrifício, os sacrifícios dos deuses delas? Me parece que sim, me parece que a intenção do narrador, não estamos diante de uma cena verdadeira, a cena é falsa, estamos lidando com a intenção do narrador, o narrador está condenando de roldão os deuses moabitas. Então ele inventa uma cena em que o povo vai fazer sacrifícios aos deuses moabitas. Então ele condena tudo. O povo então participa do ritual, o povo come dos sacrifícios, bastante semelhante ao candomblé, onde os sacrifícios aos orixás são compartilhados pela comunidade de culto, e aí eles se prostram, diz o narrador, para os deuses delas. O Deus delas? Para mim, os deuses, porque o narrador está condenando o pacote do panteão moabita. Aí, esse episódio, então, é chamado pelo narrador Baal Peor. Né? Baal, aí é o Senhor, né? O Senhor de Peor. O Senhor de Peor, Baal Peor, dá a impressão de que poderia ser o Deus delas, né? O culto teria sido feito a Baal. É uma hipótese. Então, eu poderia traduzir para os sacrifícios do Deus delas e dizer que o Deus delas aí é o Baal, Baal Peor. Mas, dificilmente, Baal é divindade moabita e está mais aí como um termo genérico, né? O deus principal dos moabitas é Quemosh. O texto naturalmente vai dizer que a narina de Yahvé pega fogo, ele é o dragão, né? Será se foi daí que Bel tirou o café quente dela, o xixi do dragão? Yahvé com as narinas pegando fogo? Então Yahvé arde as narinas e ele manda
o povo, manda Moshe pegar os cabeças, né, do povo, os chefes do povo, e empalar. Esse verbo empalar é um verbo muito interessante, porque alguns aí vão traduzir enforcar. Não há como traduzir enforcar. Enforcar não é tradução. O cara chutou. O verbo que está aí, ele pode designar, por exemplo, é aquele verbo de que quando Jacó luta com aquela entidade no rio, e a entidade toca na coxa dele, né? É o mesmo verbo, é como se ele deslocasse, separasse, né, a coxa dele. Os especialistas dizem que aí é empalar porque significa uma atividade de você corta os braços e as pernas do sujeito, finca uma estaca no tronco, fica pendurado e ostenta, faz uma espécie de obra de arte, né, com as pernas e os braços cortados e o sujeito empalado. Não sei, não consigo visualizar exatamente qual é o tipo de execução, mas lembra Tiradentes, né? Lembra Tiradentes. De qualquer forma, é um ritual absolutamente violento, né? E qual é a culpa dos sujeitos? Participaram de uma cerimônia religiosa com umas moças ali, né? A Bíblia é um livro maravilhoso, né? A ética, né? Não tivesse a Bíblia, o mundo seria um mundo terrível, terrível. Nós não estaríamos matando as pessoas porque participam de cerimônia de culto, cortando as pernas e os braços, né? Nós estaríamos, por exemplo, praticando um Estado laico e liberdade de culto. Olha que coisa triste. Ainda bem que não tem nada disso, nós seguimos a Bíblia desses pregadores filhos de uma miséria, e nós estamos matando quem participa de culto e empalando as pessoas. Yahvé é uma besta, um genocida, um imbecil, e o narrador também. E quem acreditar nisso, vá para o mesmo lugar. Vá tudo para o mesmo inferno. Quem leva a sério essas patacoadas, esses crimes, esses vômitos na forma de palavra de Deus. Vá para o quinto. Quem leva esta porcaria aí a sério. Isso é um crime. Tem que olhar para isso e ter nojo. Tem que olhar para isso e vomitar. Se você olha para isso, palavra de Deus, você é uma besta quadrada, um quasímodo, energúmeno, tomado pelo Satanás, que também não existe. Entenda, a cena nunca existiu, mas só a pressuposição de que a vontade de Deus é que isso seja feito quando alguém participa de uma liturgia proibida pelos borrabotas da inspiração meus ovo, é de dar náusea, é de dar ânsia de vômito, é de ter nojo. Coisa nojenta. Fique à vontade para gostar disso. Só reflete o tipo de pessoa que você se tornou lustrando bancos tantos anos de sua vida. Eu me reservo o direito de pegar esta narrativa e jogar na lata do lixo. Ela e o narrador dela. Então, empala o pessoal para todo mundo ver e ter orgasmos cívicos. Deus acima de todos. Tive um orgasmo cívico. E aí, tem que fazer isso para o ardor da ira de Yahvé arrefecer. Tá calminho agora? Agora eu tô. Vocês já mataram. É só matar que eu fico calminho. Porque se vocês não matarem, eu mato. Aí o problemático das meninges fica calminho. Aí Moshe fala para os julgadores de Israel matar o resto todo. Ou seja, empala os líderes e o resto mata. Como? Do jeito que você quiser. Taca pedra, taca fogo, joga ácido, derruba a montanha abaixo. Sei lá, faz qualquer jeito aí. Num dos livros do Domênico Lossurdo, o Domênico Lossurdo conta que lá no Tibete, como eles dependem muito dos animais de tração para a vida difícil lá, os monges budistas, então, tem lá uma
regra, uma regra maravilhosa, a vida pertence aos deuses. Então você não pode tirar a vida das pessoas. Isso seria uma violência teológica muito grande. Mas há pessoas que roubam cavalos, e roubar o cavalo de um tibetano é como você condená-lo à morte, digamos assim. Então, o que os budistas fazem? Bem, nós não podemos matá-lo. Então, eles pegam cavalos, amarram aos braços da pessoa, um braço amarrado num cavalo, outro braço amarrado no outro cavalo. Aí os budistas rezam a Brahma, aos deuses que estejam lá, para que seja feita a vontade dele, e eles batem nos cavalos para os cavalos saírem assustados e disparados, e aí arranca o braço do camarada. Não matou. Os budistas olham assim, tá vivo? Tá vivo? Aí, tá vivo. Aí anota, tá vivo, nós não matamos. Depois o sujeito vai morrer de hemorragia, mas aí é consequência, né? Eles não mataram. Eu acho essa ética religiosa muito boa, né? Muito boa. Você segue a risca a regra. Nós não podemos matar. Mas arrancar braço. Arrancar braço pode. Afinal de contas, é um ladrão de cavalo. Aí você arranca braço, mas não mata, né? Lembro também o Alto da Compadecida. Né? Eu acho, não sei se é o Alto da Compadecida ou, não sei, um outro seriado da Globo, não sei. Mas o matador, ele então, que é o Nanini, né? Ele diz, não, eu não mato. Quem mata é Deus. Eu dou o tiro. E quem mata, então, é Deus. É a mesma coisa, né? Estamos diante desse tipo de ética. Ainda bem que o mundo é governado por ela. Por isso o mundo é do jeito que é. Então, mata o resto tudo. Lá no episódio de Baal Peore. Aí entra agora uma ruptura que me parece ser bastante estranha. Acho que não tem nada a ver com a narrativa. Alguém vai pegar uma nova narrativa, um texto parecido com isso, porque tem mulher envolvida e mulher estrangeira, e vai enfiar aí dentro. Mas vai costurar como se fosse o mesmo episódio. E o episódio é um homem dos filhos de Israel, ele sai e traz uma mulher uma midianita, mulher. E concordo com os especialistas, ele a traz para casamento. Então, Moshe vê aquilo, ele não esconde nada, faz tudo a clara, e os filhos de Israel, a comunidade inteira, vê aquilo, e aí eles entram num pranto terrível na porta da tenda. Por que um pranto terrível? Porque ele casou com uma mulher midianita. Como um judeu pode casar com uma mulher midianita? Crime, 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 crime. Ninguém vai fazer nada? Vai. Espere o próximo vídeo que você vai ver que alguém vai fazer. Tem sempre alguém muito prestimoso, muito fiel para cumprir as perversões da fé. Porque a fé é sempre irmã gêmea, siamesa da perversão. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante e agende-se. Agende-se. Se bem que eu acho que não vai adiantar, não. Esse vídeo aqui está sendo gravado para o dia 27, então não adianta mais. Foi ontem. Ontem aconteceu a live dos 1000 dias do Clube de Membros. Eu não sei se foi bacana hoje aqui. Você aí já sabe, eu aqui não sei. Foi bacana? Explodiu? Os membros estiveram lá em peso? Novos membros se juntaram à comunidade para participar da festa? Não sei. Você já sabe. Então, deixa aí um comentário. Foi bacana? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café. E esta camisa combinava com esta caneca. Será que eu terei que comprar outra caneca para combinar com a nova camisa de 2025?